Olá, pessoal. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui um programa de reforço estrutural com fibra de carbono que foi desenvolvido por mim, Fábio Prado, e pelo meu colega Pedro Lira, tá, para colaborar com os engenheiros no dimensionamento de fibra de carbono, tanto para estruturas submetidas à flexão quanto ao cisalhamento. O nome do programa é PREF. Ele pode ser encontrado, ou será encontrado muito em breve, no site da TQS, tá? Mais especificamente TQS Store, onde você encontra vários aplicativos, né, desenvolvidos para colaborar com o engenheiro de estruturas. E o nosso aplicativo, né, a calculadora, estará lá disponível para a compra. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui um programa, então. O ícone, depois de instalado, então, você vai entrar no site da TQS, vai fazer o download, né, depois de comprar, adquirir o programa, ou fazer um aluguel por alguns meses. Vai ter aqui, então, um instalador, você vai instalar o programa, vai surgir um ícone aqui executável, né? Então, você vai abrir o arquivo. Aqui é só o sobre do programa. E então vai já abrir aqui a tela inicial do PREF, tá? Como eu já estou com a licença instalada, os campos eles já estão aptos a serem preenchidos. Mas a primeira vez que você for abrir o programa, você vai ter que clicar aqui em licença. Ele vai abrir o TQS licenças, né? Então o TQS licenças. E você vai fazer o seu login e vai instalar então a licença do PREF. Uma vez instalada a licença, os campos vão aparecer aqui para serem preenchidos e você vai poder começar então a utilizar o programa. Aqui então automaticamente ele abre aqui na tela de flexão, tá? Então você pode fazer preencher tanto uma seção T como uma seção retangular, tá? Aqui em arquivo, né? Então começando pelos botões de cima, em arquivos você pode criar um novo, abrir já um arquivo existente, salvar e salvar como, né? E sair. Então um programa típico do Windows. A aba memória de cálculo ainda não está ativada, porque ela só será ativada a partir do momento que a gente mandar calcular. Então a aba licença que eu acabei mostrando já, ajuda vai mostrar sobre o PREF, e idioma que ainda ainda está em desenvolvimento, que é para a língua inglesa, né? Mas por enquanto só temos em português. Bom, então essa aqui é a nossa telinha geral de flexão. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a uma variável, você pode passar simplesmente o mouse sobre a variável, que ele vai falar o que é ela, tá? Então, em caso de dúvida, é só colocar o mouse em cima que você consegue ver esse tooltip para você então saber preencher melhor aqui o dado que você precisa, né? Também existem alguns botões com i, né? Esse botão com i você pode clicar e ele vai mostrar então uma tabela ou uma janela a mais com umas informações referentes àquela variável. Então no caso aqui, por exemplo, eu cliquei no i da variável CE, que é um fator de redução de resistência devido ao meio ambiente. Então ele abre aqui a tabelinha para a gente. No caso aqui, por exemplo, no método de reforço, você pode apertar o i, né? Ele vai abrir o que é um deles. Se você clicar no outro, você vai ver o outro método de reforço, tá? Tem um outro vídeo, tá? Que é um pouco mais completo, onde eu não falo em si do programa, mas eu falo mais do que é o método EBR, o que é o método NSM e explico o método de cálculo, tá? Com fibra de carbono. É um outro vídeo, eu vou deixar o link também aqui embaixo do vídeo, e também no final do vídeo vai aparecer uma sugestão para vocês, tá? Bom, então você pode preencher aqui o FC' ou o FCK, você pode escolher, né? Então, vamos, por exemplo, preencher aqui um FCK de 30 megapascal. Aqui, se eu tenho uma viga de seção T, por exemplo, com uma largura BF, né? Que é a largura aqui do T de 60, uma altura de mesa de 20, uma largura de alma de 30, por exemplo,
e uma altura aqui total de 50, ou vamos colocar uma altura total de 70. O D, né, para armadura passiva, então a altura útil da armadura passiva, eu vou colocar aqui, por exemplo, 65, eu vou manter o FY500, tá, o módulo elasticidade, vou colocar uma área aqui de aço de 4 centímetros quadrados, tá? Se a gente rodar esse programa aqui com uma largura, por exemplo, 0 de fibra de carbono, né, então eu não preenchi, a fibra de carbono não vai entrar, porque eu estou colocando uma largura 0 para ela, né? Eu não vou colocar nenhuma força normal também, então vai ser uma flexão simples, vou mandar calcular. Então esse momento resistente, ele é um momento resistente para uma viga solicitada a flexão sem fibra de carbono, tá? Esse momento resistente é um momento resistente de cálculo, só que calculado pelo ACI, tá? Então no meu outro vídeo lá você consegue ver um pouquinho das diferenças que vai ter entre a NBR 6118 e o ACI no cálculo aqui de flexão, né? Uma delas a gente consegue já ver aqui, que é a deformação do concreto, que ela está limitada em 3 por 1000. Bom, então se eu for colocar agora a fibra de carbono, eu posso colocar aqui, por exemplo, o número de camadas, eu posso manter aqui 2 camadas ou uma camada. A espessura da fibra de carbono, vou manter aqui 0,2 milímetros. Uma largura, eu vou colocar a largura da alma, então 30 centímetros. O módulo de elasticidade, eu vou manter esse aqui, 160 GB. A deformação limite, né, última da fibra também eu vou colocar 19 por 1000. A resistência e o fator ambiental eu vou manter 0,95. Né? Esses dados da fibra de carbono você deve pegar com o fabricante da fibra de carbono que vocês forem utilizar. Tá? Então existem inúmeros catálogos aí na internet, então vocês conseguem procurar qual é a melhor fibra para vocês, tá? Qual é o melhor laminado, manta e etc. Aqui a gente pode escolher então se a gente quer colocar a fibra de carbono na face inferior, então a distância da fibra de carbono até a fibra superior da viga ela fica fixa, ou se você colocar aqui inferior e lateral, você consegue preencher aqui um valor desse D, tá, da fibra de carbono. Essa distância aqui ela deve ser até o centro de gravidade, né, compondo aqui a lateral, a inferior e outra lateral, tá, das fibras de carbono, centro de gravidade do reforço. Então, no caso aqui, eu vou colocar o meu como inferior, então vou deixar 70 mesmo fixado. Esse momento MSD, né, ele não é um momento, ele é um momento de cálculo, mas ele não entra nas contas, ele só é uma comparação. Então, a gente vai comparar esse momento resistente com o nosso momento aqui de cálculo, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 250 kNm, né? Aqui, esse momento MK e o NK é o valor de momento e de normal no instante do reforço, né? Então, para você entender um pouquinho melhor o que é isso, você pode ver o meu outro vídeo que é mais completo. Aqui, no caso, eu vou deixar zerado, tá? Como se não tivesse nenhum momento no instante do reforço. Mas normalmente tem, tá? E aqui é o nosso momento característico, né? Ou usando alguma combinação frequente, quase permanente, rara, né? Depende um pouco da sua obra. A gente vai ter uma solicitação aqui, então, em estado limite de serviço. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 150, né? kNm, para calcular, então, as tensões em serviço da fibra de carbono, do concreto e do aço. Então, eu vou mandar calcular de novo, né? Então, ele teve aqui um aumento da resistência em relação a quando não tinha fibra de carbono, mas para o momento que eu coloquei, ele não passou, né? Ele ficou aqui vermelhinho. Então quer dizer que não passou. Para a gente tentar, talvez, fazer passar, por exemplo, essa viguinha, eu vou aumentar, ao invés de colocar uma camada de manta, eu vou colocar uma camada de lâmina de fibra de carbono. Vamos ver o que acontece. Opa! Então agora a gente teve aqui um ganho de resistência e a minha solicitação ficou menor que a minha resistência, então a viga passou, ficou tudo verdinho. Inclusive na verificação das tensões, aqui a resistência do concreto, a resistência no aço e a resistência na fibra de carbono. O campo aqui inferior, mais embaixo, é a verificação para a proteção. No caso aqui a gente não ativou a proteção. Bom, então esse aqui é a nossa verificação. Ele calcula aqui então estágio 1 e estágio 2, né, dependendo do nível de solicitação inicial
para poder ele calcula o x2, a curvatura, a inércia, né? E calcula as deformações iniciais, que no caso aqui é zero. Se a gente colocar aqui um momento pequeno, por exemplo, 100 kN, para ver o que acontece, ele aparece agora um x2, aparece uma deformação inicial, né? Para poder então a gente verificar essa nossa estrutura. Bom, podemos também ativar aqui o concreto protendido. É só a gente colocar então o FPTK, o módulo de elasticidade, a área de aço, vou colocar, por exemplo, 5 cm², uma força de um tempo infinito de proteção e uma altura útil aqui da proteção, eu vou colocar, por exemplo, 60 centímetros. Então, agora quando eu mandar calcular, a gente nota que o momento resistente de cálculo aumentou muito, né? Mas isso é por conta da proteção. Ele aparece aqui uma forcinha da fibra em azul, da área de aço, do aço passivo e em vermelhinho, e em preto da proteção, né? Então a gente pode ver claramente aqui que a proteção ela faz muito mais diferença, né? Ela é muito mais significativa aqui na resistência da viga. Bom, então é isso, né? A gente pode fazer vários testes aqui, colocar normal. Existem 3 campos sempre, né? Porque é antes do reforço, estado limite último, né? E depois do reforço para verificação das tensões. Então é isso, né? De forma geral, eu queria mostrar para vocês o programinha na flexão. Depois de tudo isso, a gente pode gerar uma memória de cálculo, gera um documento .doc, né? Então é um documento Word. Ele vai abrir aqui, ó, então ele já abre essa telinha mostrando onde foi salvo o arquivo, né? Então aqui ele salvou no meu computador no disco C, na pasta TQS app, pref, executável, memória. Então ele acabou salvando aqui esse .docx. Depois você pode abrir, então quando você dá OK, ele vai abrir automaticamente o arquivo Word. E nesse arquivo Word, então ele já mostra pra gente a figurinha, uma figurinha inicial, todas as dimensões preenchidas ou dados preenchidos, e aqui o também da armadura, etc. E uma imagem da flexão, né, das deformações e das forças, e a verificação também em serviço, tá? Então é isso aqui que eu queria mostrar para vocês da memória de cálculo. Eu vou fechar aqui a memória. Bom, e a gente pode ir para a próxima aba, que é a aba de cisalhamento. Então na aba de cisalhamento continua valendo aquela informação de você passar o mouse e você descobrir o que é o que. A única diferença, né, maior aqui, quando você escolhe FCK, então eu vou preencher aqui FCK, você tem a possibilidade de calcular o VC, né, que é a parcela da cortante resistida pelo concreto, pelo ACI ou pelo NBR 6118, tá? Então a gente dá essa escolha, né, porque a gente está aqui no Brasil, então muitas vezes a gente tem essa vontade de calcular o VC pela NBR 6118, tá? Mas como o programa em si, ele está todo calculado pelo ACI, tá? Inclusive todos os seus fatores de segurança, tá tudo pelo ACI. Então aqui também a gente pode preencher a área de aço, espaçamento dos estribos, né, resistência do estribo, aqui a fibra de carbono, né, então o número de camadas, a espessura, né, a largura da fibra de carbono, tudo isso para um único lado. Depois faz a conta da área, ele multiplica por 2, porque a área total vai ser para as duas faces, tá? Então seria a área total de fibra de carbono. Preenche o módulo, a elasticidade, a resistência, a deformação última, aquele fator ambiental, o mesmo da flexão, ângulo, espaçamento da fibra de carbono e uma altura útil aqui de fibra de carbono. Mandou calcular, ele verifica em relação ao VSD, então a sua cortante de cálculo. Se ficar verdinho, então é porque passou. Se ficar vermelho, é porque não passou. Tá? Então essa aqui é a nossa cortante, né, resistente, deu 830 e a minha solicitante era 815. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 850 e mandar calcular, ele fica vermelhinho. Tá? Então eu vou voltar aqui para 815. Dependendo de como eu escolher aqui
o meu tipo de reforço, essa resistência aqui ela pode aumentar ou pode diminuir, né? Como eu explico lá no outro vídeo. Então, totalmente envolvida seria o melhor de todos. Só que ó, ele aumentou tanto a resistência que ele ultrapassou um limite dado pelo ACI da parcela da cortante do aço mais a parcela da cortante da fibra não pode ultrapassar esse valor aqui ó, do V limite, né, 1192. E a soma de 1507 com 320 está dando maior do que isso, né? Então esse limite ele é em função do FCK, então da resistência. Eu posso aumentar aqui a resistência do concreto. Ele aumentou aqui o V limite, mas ainda não é suficiente. Então eu deveria diminuir um pouco a minha quantidade de fibra de carbono. Então, por exemplo, eu vou diminuir aqui a largura da fibra de carbono, vou passar para 10. Bom, diminuiu bastante aqui a resistência, mas ele está dentro do limite, né? Então a gente poderia aumentar aqui para ficar mais perto do limite, né? E atender a nossa solicitação que a gente precisa. Bom, também temos a opção de gerar memória de cálculo. Então é só clicar aqui em memória de cálculo. Ele também criou no mesmo endereço. E vai abrir automaticamente aqui o Word também, com umas figurinhas e com as informações já preenchidas. Bom. Então, de forma geral, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é o nosso programinha, o Pref. E aguardo vocês na TQS Store. Muito obrigado pela atenção. E lembrem, qualquer dúvida em relação ao dimensionamento ou conceitos para reforço de fibra de carbono, assistam o vídeo complementar. Obrigado. Tchau, tchau.